Oi, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas de centro cirúrgico. Então, vamos lá, pessoal. Recomendações para o controle de infecções. Nós vamos fazer um resumo das aulas que nós já tivemos, né, para a gente estar relembrando e dar continuidade, ok? Não esquecendo que os exercícios, pessoal, têm que ser entregue na secretaria e eu preciso deles, tá? Tem que ser manual, porque eu só dou nota com eles, ok? Então, não precisa ficar me mandando por e-mail, porque eu não consigo olhar todos os e-mails, então não tem jeito, tem que entregar na secretaria, ok? Então, vamos. A unidade de centro cirúrgico é uma área especializada e complexa, composta por um conjunto de áreas ou instalações diversificadas e peculiares, destinada à realização de intervenções anestésicos cirúrgicos, atendendo quem, pessoal? Aos pacientes de forma planejada e coordenada por equipe de enfermagem especializada. Áreas do bloco cirúrgico, quais são? Não restrita, semi-restrita e restrita. Nós temos também a divisão do centro cirúrgico. Nós temos os vestuários, secretaria, posto de enfermagem, lavabo, sala de cirurgia, sala de recuperação, sala de anestesia, ou até mesmo, né, a pós-operatória imediata, sala de materiais cirúrgicos arsenal, sala de equipamentos, depósito de material de limpeza, que é o DML, nós falamos muito, e dependências adicionais. A cirurgia ou operação, o que que é? É o tratamento de uma doença, de uma lesão, de uma deformidade externa ou interna. Com qual objetivo? De reparar, de corrigir, ou até mesmo de aliviar, né, o problema físico. É realizada onde? Na sala de cirurgia do hospital ou até mesmo em ambulatório, ou quando o procedimento for considerado simples. Tipos de cirurgias de urgência, quais tipos de cirurgias? Nós temos, então, de emergência, de urgências eletivas. Finalidade da cirurgia, diagnóstica ou exploratória. Curativa, reparadora, reconstrutora ou cosmética e paliativa. Classificação da cirurgia por potencial de contaminação. Limpas, potencialmente contaminadas e infectadas. A equipe de centro cirúrgico ela é composta por diversos profissionais, anestesistas, cirurgiões, instrumentadores. Nem todo lugar tem um instrumentador, só instrumentador, né? Porque o técnico ele não precisa ter especialização para trabalhar como instrumentador. Mas ele tendo, melhor ainda, tem certos consultórios particulares que eles preferem, tá? Técnico ou auxiliar de enfermagem, podendo ou não entregar a equipe e o auxiliar administrativo. Quais são as atribuições do técnico? A gente falou sobre ele na última aula, lembra? Receber o paciente, manter a ordem, zelar pelas condições, estar ciente das cirurgias marcadas, não assustar, né, na hora que a cirurgia chegar, verificar o funcionamento. Nós fizemos exercício, não vou ler todos, tá? O circulante da equipe, ele é responsável para quê? Responsável por preparar a sala de cirurgia. Pelo auxílio de quê? Da equipe cirúrgica, pelo preparo da mesa cirúrgica, por anotações, encaminhamento e solicitações. Ele deve também recepcionar e assistir o paciente antes e durante o procedimento, até que ele seja encaminhado onde? Na sala de recuperação de quê? Do pós-anestésico.
Na montagem da sala cirúrgica, verificar as listas de cirurgia, verificar paredes e piso da sala, removendo o pó dos equipamentos expostos à superfície, observar se o lavabo está equipado, lavar as mãos, etc, etc. E a desmontagem é o final do procedimento cirúrgico pelo circulante, visando o quê? Deixar livre de forma que possa preparar para a próxima cirurgia. Ambiente limpo, descontaminado. Então, nós temos os tipos de infecção, né, do centro, do sítio cirúrgico. A segunda causa de transmissão de infecção é a equipe cirúrgica caracterizada pela infecção veiculada, né? Então, por isso que a gente tem que manter um máximo de cuidado. As crenças e práticas em relação ao controle de infecção do paciente cirúrgico são caracterizadas em 4 temas relacionados ao paciente, preparo da pele, a tricotomia e tudo mais. Controle de contaminação ambiental no centro cirúrgico tem sido contaminado uma medida racional para a prevenção. Esse controle assume conotação mais ampla e não se limita. A infecção hospitalar constitui um dos grandes problemas, né, enfrentados pelos profissionais de saúde do paciente. Estima-se, então, que no Brasil, que as infecções ocorrem após 11% das operações. Recomendações para... Peraí, pessoal. Uai. Esse já está na matéria nova? Já, pessoal. Nós já estamos falando da infecção e eu estou pulando. Vocês me desculpem, vamos voltar. Então, nós vamos falar, então, do risco de controle de infecção. Ok? Sabe-se, então, que eu estava passando rápido, achando que eu já tinha passado. Vocês me desculpem. Eu vou voltar mais lentamente para a gente estar falando com cuidado, para vocês estarem aprendendo e guardando, né? Vocês me desculpem. Sabe-se, então, gente, que a infecção do sítio cirúrgico depende de vários fatores, sendo a equipe cirúrgica uma importante fonte de patógeno para sua etiologia. O uso de paramentação é uma forma coerente, né? É para proteção nossa, mas também, quando a gente transpira, a gente pode levar também, ok? Transmissão. E o uso adequado também está relacionado com o quê? Com a garantia de manutenção e asepsia. A infecção do sítio cirúrgico representa um grande ônus socioeconômico. As infecções em decorrência dos custos hospitalares ao paciente, pelo prolongamento do período de afastamento, suas atividades profissionais e familiares. Estudos revelam, então, gente, que problemas da natureza infecciosa podem estar relacionados aqui a fatores intrínsecos, as condições do paciente, ou seja, a maioria das infecções hospitalares, inclusive da ferida cirúrgica, é de origem endógena, de dentro, então 70% a 80%. Ela também é de fundamental importância lembrar que muitos pacientes podem adquirir infecções através das práticas iatrogênicas, decorrentes de mitos e rituais que podem favorecer ao aumento dessa infecção pós-cirúrgica. Por exemplo, uma criança, a mãe ganha neném. O que acontece? Eu trabalhei muito tempo em zona rural. Eles usam muito óleo, azeite no umbigo para ver se a cicatrização é rápida. Aí o que acontece? Causa muita infecção. A única coisa, gente, que eles estão pedindo hoje para colocar no umbigo do neném é álcool 1 vez ao dia. Quanto menos você colocar o álcool, mais seco ele fica, mais rápido ele cai, tá? Mas, porque, olha, ali você tem que manter o quê? Limpo. Ali não suja, né? O cocô não vai lá. Então, você dando banho e colocando o álcool 1 vez ao dia, ótimo.
Também é de fundamental importância lembrar, então, esses são os mitos. A segunda causa de transmissão das infecções, principalmente pelas vias aéreas e pelas mãos. Hoje a gente está lavando mais as mãos devido ao coronavírus, mas antigamente as pessoas não tinham tanta importância, né, quanto a lavagem das mãos. Outro mecanismo de contaminação são os artigos, os materiais que se usam no hospital e também no ar ambiente, ok? Fatores de risco para o controle de infecções. As crenças em relação ao controle de infecção do paciente cirúrgico são classificados em 4 temas relacionados ao paciente: pele, tricotomia, roupa, retirada de adornos. A equipe cirúrgica, que são as unhas, os adornos o que é? Os brincos, etc. Roupa privativa e paramentações, ao ambiente, limpeza da sala, piso, padrões de circulação e aos procedimentos, que são a escovação cirúrgica, colocação de campos esterilizados, qualidade da esterilização e manuseio de material estéril, tá? O controle de contaminação ambiental no centro cirúrgico tem sido considerado uma medida racional de prevenção. Esse controle assume conotação mais ampla e não se limita somente na limpeza de pisos, de paredes, equipamentos. Englobam como um controle de acesso do trânsito de pessoas dentro da sala de operação. Durante a cirurgia, a movimentação das portas, o sistema de ventilação e a paramentação adequada da equipe cirúrgica. A infecção hospitalar constitui um dos grandes problemas enfrentados pelos profissionais de saúde paciente. Estima-se no Brasil que a infecção ocorre após 11% das operações. São 3 tipos de estratégias para reduzir e prevenir essas infecções: diminuir o montante e o tipo de contaminação, melhorar as condições de feridas, melhorar as defesas do hospedeiro. Então, vocês entenderem aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Oxi. Então, são 3 tipos de estratégia para reduzir, então. Quais são elas? Diminuir, então, o montante, o tipo de contaminação, melhorar as condições da ferida e melhorar as defesas do hospedeiro, tá? Próximo. Os antibióticos, profilaxias, devem ser realizados antes do início da cirurgia, preferencialmente na indução anestésica, para que no momento da incisão na pele, com exposição ao tecido, os micro-organismos, exista concentração tecidual adequada do antibiótico. Como o Staphylococcus aureus é o agente mais frequente de infecção hospitalar, devem ser realizados com antibióticos que tenham atividade contra esse agente, geralmente o cefalosporina de primeira e segunda geração, tá? E onde que a gente encontra esses estafilococos? Principalmente, que eu já falei isso várias vezes, no nariz. Caso a cirurgia seja prolongada e ocorra uma grande perda volêmica, o que é isso? Perda de líquido, perda de sangue, alguma coisa assim. Ou se o paciente for obeso, mórbido, é recomendada uma segunda dose intraoperatória. Então, ele toma uma antes e durante. O uso de antibiótico terapia inicia após o início da intervenção ineficaz, independente da duração. Então, quando se usa o antibiótico, né? Depende, né? Então, ele deve ser realizado no início da indução, né? Aqui está até falando, são 3 tipos de estratégias. Quais são as principais estratégias, então, para prevenir infecção? Diminuindo o montante,
e o tipo de contaminação, melhorar as condições da ferida e melhorar as defesas do hospedeiro. Como que faz isso? O antibiótico terapia, profilaxia, né? Deve ser realizada antes do início. Aí, se o paciente tiver uma perda volêmica, ou se for obeso, é recomendável uma segunda dose. Os guias atuais para a prevenção de infecção hospitalar são baseados em quê? Em evidências científicas. Então, em estudos. A recomendação se baseia na forma dessas evidências. Agora, classifica os critérios, né? Classifica suas recomendações de acordo com as suas categorias, como 1A, são medidas fortemente recomendadas para implementação e fortemente suportadas por estudos experimentais, clínicas ou epidemiológicos bem desenhados. Categoria 1B, são medidas fortemente recomendadas para implementação e suportadas por alguns estudos experimentais, clínicos, epidemiológicos ou razão teórica. E nós temos também são medidas determinadas por regulamentações, vocês me desculpem, mas aqui tem muito cachorrinho, tá? São medidas determinadas por regulamentações, normas ou padrões governamentais. Categoria 2C, são medidas sugeridas para implementação e suportadas por estudos clínicos ou epidemiológicos indicativos e com uma razão teórica. Tópicos não resolvidos ou sem recomendações. São medidas para as quais as evidências científicas são insuficientes ou não há consenso relato à sua eficácia. As recomendações dos critérios com os níveis de evidência para a prevenção da infecção são apresentadas a seguir. Depois, pessoal, eu vou mostrar esse quadro, tá? Até colocar para a gente lembrar. O quadro a seguir, os níveis. O uso de paraventação cirúrgica tem como finalidade, qual que é a finalidade? A formação de uma barreira microbiológica contra o quê? A penetração de micro-organismos no sítio da cirurgia do paciente, oriundos dele mesmo, do próprio profissional, do próprio paciente, ou do profissional, ou dos materiais, dos equipamentos, do ar, isso tudo. Porque quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, a gente coloca campo para proteger ao redor, para se tiver alguma contaminação do lado, né? Aí está protegido, não entra, alguma coisa assim. Os componentes da paramentação cirúrgica são, primeiro, aventais, diariamente inúmeras células epiteliais desprendendo da pele. E desprendendo-se da pele, o que faz? Vai para o sítio cirúrgico, ok? A utilização do avental objetiva reduzir o quê? A utilização do avental objetiva reduzir a dispersão das bactérias. Tá no ar aproximadamente 30% e evitar o contato da pele. De evitar o contato da pele da equipe ou sangue e fluidos corporais que possam contaminar a roupa privativa. Então, os critérios, né, os critérios utilizados para combater recomenda, então, a troca de avental, quando se estiver visivelmente sujo, com sangue ou outro fluido corporal, potencialmente infectados. E nós temos também os gorros, né, que recomenda-se a utilização, intuito de evitar a contaminação do sítio cirúrgico por cabelo, microbiota presente nele. O gorro deve ser bem adaptado, permitindo cobrir totalmente o cabelo na cabeça e principalmente na face. As luvas são utilizadas pelos membros de equipes cirúrgicas com a função de proteger o paciente das mãos dos profissionais, bem como também a equipe de fluidos potencialmente contaminados. Tem algum pus, alguma coisa, para você não colocar a mão e não ser contaminado, né? Então, qual que é a finalidade? De reduzir e prevenir o risco de quê? De
exposição, de contaminação. Recomenda-se o uso duplo, às vezes, de envelamento do cirurgião e do primeiro assistente para qualquer procedimento que durar mais do que 1 hora. Pois estudos demonstram que o procedimento de longa duração influencia a taxa de furo na luva e aumenta a exposição de sangue. Então, nós já falamos, nós temos a máscara. O uso justifica-se por 2 aspectos: proteger o paciente e nos proteger também, né? Por exemplo, o que está acontecendo muito agora? Em pacientes com Covid, na hora que a gente está fazendo eles estão com uma tosse, assim, o paciente, se você, além dele utilizar a máscara, você também tem que utilizar, né? Por quê? Porque às vezes ali ele vai tossir em você. Então é melhor se proteger, né? Principalmente quando é cirurgia, quando a incisão principalmente está aberta, por microorganismos oriundos do nariz e da boca dos profissionais, liberados no ambiente quando eles falam, tossem, respiram. E se salvaguardar a mucosa dos profissionais de respingos, das secreções provenientes dos pacientes durante o procedimento cirúrgico. Essa via de transmissão, ela é considerada infrequentemente porque nem todas as partículas expelidas contêm bactérias, sendo sua utilização mais eficiente para a equipe de saúde por existir o risco de exposição a fluidos infectantes. A OSH, que é a Occupational Safety and Health Administration, existe a utilização de máscara que protege totalmente, porque muita gente utilizando máscara só para tampar a boca, né? Aí não tampa o nariz. Aí são combinados nariz e boca. E também tem protetores oculares. Recomendo que todas as pessoas que utilizem máscara cirúrgica ao entrar na sala de operação, quando materiais e equipamentos estéreis estiverem abertos, principalmente, tá vendo? Então, as máscaras devem ser descartadas após cada uso, manipulando somente as tiras, a gente está utilizando direto, e não devem ficar penduradas no pescoço e nem dobradas dentro do bolso. Elas devem ser guardadas dentro de um papel dentro da bolsa, tá? De um envelope, ok? É a melhor proteção. E os óculos, devido às doenças transmissíveis por substâncias orgânicas do paciente, por exemplo, a AIDS, hepatite B, adiciona-se o uso de óculos ou máscaras protetores dos olhos como componente de paramentação cirúrgica, tá? Agora, o preparo do paciente. O centro cirúrgico não é um setor onde se lida apenas com materiais e equipamentos. É um centro cirúrgico, a figura mais importante é quem? É a pessoa que está ali passando por uma situação de estresse, uma situação cirúrgica, e nessa situação os pacientes estão expostos o quê? Ao medo, à insegurança, além de estar fragilizado pela sua própria condição de saúde. E é muito importante que a equipe de enfermagem de centro cirúrgico cuide desses pacientes, aplicando os conhecimentos adquiridos para garantir o conforto, a segurança e conquistar a confiança deles. Na atenção do paciente pós-pré-cirúrgico, a equipe de enfermagem é responsável pelo seu preparo, né? Então, estabelecendo o desenvolvimento, diversas ações de cuidados, de acordo com as especificidades da cirurgia. Esses cuidados, por sua vez, eles são executados de acordo com o conhecimento especializado para atender necessidades advindas dos tratamentos. Inclui orientação, preparo físico, emocional, avaliação, encaminhamento para o centro cirúrgico, com finalidade de quê? De diminuir o risco cirúrgico e uma recuperação boa, prevenção de complicações, isso tudo. O paciente ele deve ser orientado a alguns cuidados para evitar que tenha uma complicação durante ou após a cirurgia. Entre os cuidados a serem tomados estão quem? Preparação da pele, está o quê, né? Preparação da pele, como que é essa preparação da pele? Tomar um banho, nós já falamos isso na outra, mas isso tem que ser repetitivo, porque centro cirúrgico a gente trabalha com isso, tá? A área em torno da sutura ferida operatória deve ser limpa,
bem limpa, feito tricotomia. Preparo intestinal é feito antes da maioria das operações, principalmente quando sobre realizada anestesia geral, é muito importante realizar o esvaziamento gastrointestinal. Higiene geral, além do preparo local da pele, um banho completo na véspera da operação ajuda a evitar infecções. Os pacientes deambulantes devem ser orientados a fazer sua própria higiene. O técnico de enfermagem fornece o material necessário, como sabão antisséptico, tesourinha de unha e outros materiais que se fazem necessários. Em caso de paciente acamado, cabe ao técnico fazer o quê? Essa higiene, lavando cabelo, com shampoo, cortando as unhas, até isso a gente tem que fazer. Manuseio de pessoal contaminado ou infectado. A gente primeiro e encorajar o pessoal da equipe cirúrgica sinais ou sintomas de infecções. E sempre se vê alguma coisa, tem que repassar para o imediato. Desenvolver políticas de atendimento ao paciente quando o pessoal de atendimento apresenta doenças infecciosas. Essas políticas devem abranger e estabelecer o quê? Responsabilidade em usar serviços de saúde e comunicar doenças, restrições de trabalho, afastamentos de trabalho quando o profissional for cometido alguma doença que esteja restrição ao trabalho. Afastar do trabalho e colher culturas apropriadas do pessoal que participa da cirurgia, não excluir do trabalho o pessoal da equipe cirúrgica que esteja colonizado por organismo, por estafilococcus aureus, a não ser que essas pessoas estejam relacionadas à disseminação desses organismos. As precauções devem ser mantidas no centro cirúrgico e que visam o quê? A diminuição do risco de transmissão de micro-organismos no hospital. De um paciente portador induzente para outro paciente de forma direta ou indireta. Para o profissional da saúde. São medidas de proteção que devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde quando eles prestam cuidados aos pacientes ou manuseiam artigos contaminados, independentemente da transmitida comprovada. Consiste em que? Lavagem das mãos corretamente, né? Antes e após ter contato com o paciente, uso de luvas, retirando-as após prestar assistência, lavar a mão após retirar as luvas, uso de avental em caso de contato de sangue e fluidos corporais, manuseio correto do material pérfuro cortante, manuseio correto de artigos e roupas contaminadas, descontaminações de superfícies ambientais, descontaminação de artigos e equipamentos, proteção facial, desinfecções por agentes químicos, como povidine, realizar tricotomia, o que é a tricotomia? A raspagem de pelos. São utilizados sabões especiais, asepsia da pele, a limpeza da pele com esses produtos ela é feita durante o dia, que procede a cirurgia ou até mesmo no dia, dependendo da rotina. Então, às vezes cai, tá? E já vi no concurso caindo quando que deve ser realizado a asepsia da pele, né? A limpeza da pele é feita durante o dia, que procede à cirurgia, ou até mesmo no dia. Tricotomia da região a ser operada bem ampla, banho completo, limpeza e corte das unhas, remoção de esmalte, pés e mãos, para poder observar a coloração durante a cirurgia, retirada da barba, dieta leve no jantar, lavagem intestinal ou gástrica, jejum após o jantar, promoção do ambiente tranquilo. São indicados também para atendimento de todos os pacientes hospitalizados, independente do seu diagnóstico e do seu estado infeccioso, da manipulação de artigos e equipamentos contaminados ou suspeito da contaminação.
do risco de contato. Gente, a infecção, a equipe de infecção hospitalar trabalha muito, porque eles têm sempre que estar atualizando, né? Ver esse contato, esses líquidos, essas infecções, por que que deu essa infecção, né? Então, eles trabalham muito. Os cuidados básicos a serem tomados são principalmente a lavagem das mãos, o uso de barreiras, tais como as luvas, avental que a gente citou, a máscara, o protetor dos olhos, protetor de face. Então, a gente tem muito protetor, tá, gente? A gente pode utilizar, mas às vezes a gente, né, com a rotina, a gente fica achando que não há necessidade. São super-homens e as super-mulheres. Precaução de contato. São indicados este tipo de precaução quando há infecção ou colonização por micro-organismo multiresistente, que é a varicela, infecções de pele, tecidos moles, com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes, zoster disseminado, pacientes com diarreias, abscessos ou até mesmo feridas com drenagem de secreção não contida, infecção respiratória, branquiolite em lactentes e criança. Os cuidados básicos a serem tomados são uso de luvas e avental durante manipulação do paciente de catéteres e sondas, no circuito do equipamento ventilatório de outras superfícies próximas ao leito. Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio deve ser de uso exclusivo do paciente e do trabalhador, e se tiver lá, esterilizar antes e depois de trabalhar. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de 1 metro. Precaução para gotículas, são indicados em casos de suspeita ou confirmações de doenças transmitidas por gotículas, como meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola. Alguns cuidados básicos devem ser tomados, como o transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário, deve fazer uso de máscara cirúrgica durante a permanência no quarto, quando não houver disponibilidade. Isso tudo, com o Covid, mudou muito e o uso está muito maior, né? São indicados em casos de suspeita ou confirmações de doenças transmitidas por aerosóis, como tuberculose pulmonar, ou laringe bacilífera, sarampo, herpes zoster disseminado. Os cuidados básicos a serem tomados são higienização das mãos antes e após o contato com o paciente, uso de óculos, máscara cirúrgica e ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, e descarte adequado dos pérfuros cortantes. Fechamento constante da porta do quarto, colocação da máscara antes de entrar no quarto. Tá? Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, foi igual a gente falou, o paciente deve ser internado com outros pacientes, mas com o mesmo micro-organismo. Por exemplo, pacientes com suspeita de tuberculose, resistente ao tratamento, não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose. O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário, o paciente deve fazer o quê? Uso de máscara. Limpeza recomendada. A sala de cirurgia, por sua vez, requer procedimentos de limpezas específicas para cada situação vivenciada ao longo do dia, ao longo das atividades. Então, terminal é a limpeza que abrange pisos, paredes, equipamentos, janelas, vidros, portas, né? E assim vai. Esse tipo de limpeza ela é realizada em situações como a pós-alta de pacientes, transferência ou óbito. Ela é recomendada que seja realizada pouco tempo antes do início da montagem da sala de cirurgia. Se estiver sem uso 12 horas, tem que voltar e recomeçar e fazer novamente uma nova limpeza. Operatória, ela é realizada pela enfermagem com o uso de EPI e durante o procedimento cirúrgico, quando ocorre a contaminação do chão com matéria orgânica,
ou até mesmo queda de material. Concorrente, ela é realizada após o término de uma cirurgia e antes do início da outra, para remoção da sujidade e matéria orgânica, imobiliários, equipamentos e superfícies. Em quais ocasiões o técnico de enfermagem deve se experimentar durante a cirurgia? Quando, gente? Vamos ver. Quando? Sempre, né? Ele tem que estar sempre paramentado. Quais são os tipos de paramentação? Quais são? Nós temos o óculos, nós temos a máscara, tá? O que você entende por tricotomia? O que é? É a retirada de pelos. Descreva a técnica completa da paramentação cirúrgica. São todos os detalhes. O momento mais indicado para a realização da tricotomia é quando? Depois da cirurgia? Antes da cirurgia? Quando? Então, este é o nosso exercício, tá? Ser entregue na secretaria. Deve-se fazer manual e entregar até terça-feira, no dia 18, tá? Deixa eu conferir a data. Isso mesmo, até o dia 18, tá bom? Manuscritos, e não esqueçam de me entregar todos, mesmo que sejam atrasados, alguma coisa, porque eu só dou ok quando está nas minhas mãos, tá bom? Pessoal, sobre infecção, sobre atualização, né? Isso a gente está vivenciando muito, principalmente por causa do Covid, tá muito, então a gente precisa saber muito, né? Usar máscara, quais são os tipos de proteção que a gente tem. Então, estudem, atualizem, que vocês vão ser ótimos profissionais. É isso que nós precisamos, tá bom? Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar e podem contar comigo para o que der e vier. Deus abençoa e fica com Deus.